é minha. Será que eles vão permitir? Mas se não permitir, a 777 é trouxa. Se não permitir, a 777 é trouxa. Porque o Vasco vai ser mais trouxa ainda. Porque o Vasco vai ter que... Na verdade, o que eu tô querendo se vai permitir ou não, é se eles vão permitir que esse acordo seja assinado. Porque senão o Vasco vai ficar com 70 milhões de dívida a mais desse empréstimo da 777. Exatamente. Porque o que acontece? O torcedor do Vasco... Eu vou passar para você, ô Pretzel, mas eu como torcedor e como sócio do Vasco há mais de 10 anos, eu vou dar um testemunho aqui para vocês agora, tá? O torcedor do Vasco, ele tem o temor de que esse projeto não seja aprovado no Conselho Deliberativo do clube. Como que funciona o Conselho Deliberativo do Vasco, politicamente falando, para que essa SAF seja aprovada? São 300 conselheiros. 130 conselheiros são da situação, né, da Mais Vasco, do Jorge Salgado, que foi eleito presidente do Vasco. Então, 130 são da situação. 30 são do segundo colocado nas eleições, que no caso foi a Sempre Vasco, do Júlio Brandt. Tá? Teoricamente, dão 150 que pensam mais ou menos da mesma forma, teoricamente, tá? Porque se tratando de Vasco, a gente não pode cravar absolutamente nada. Só que 150 beneméritos do clube, conselheiros do clube, eles são os 150 permanentes, que o torcedor do Vasco chama de os velhos da piscina, que são os caras que detêm o poder do Vasco há dezenas de anos. Então, se a gente fala de pelo menos 20 anos de que as eleições do Vasco são marcadas por urnas separadas, por pessoas que já faleceram e que votam, né? Por não aceitar o resultado da eleição, ninguém aceita o resultado da eleição. Por eleição digital que cai, por eleição que a galera vai lá presencialmente que não vale absolutamente nada, por eleição que vai parar no TRE, que vai parar no STF, enfim. A gente está falando disso de pelo menos 2 décadas seguidas inteiras dentro do Vasco da Gama. Então eu acho que o Vasco, o torcedor do Vasco, não tem que temer os 300 donos do Vasco. O Vasco não tem 300 donos. O Vasco tem um dono. O dono do Vasco é a torcida do Vasco. Então, quando o VSR disse ali que o Vasco estava fazendo muito bem o papel de, vamos dizer assim, de marketing, né? Dizendo, essa é a maior venda da história de um clube brasileiro, a maior negociação da história, pô, eles compraram também 100% da dívida e tal. Eu acho que a diretoria atual do Vasco também está num processo agora de jogar para a torcida e falar, tá aqui, sabe? Vocês pressionem os beneméritos, vocês pressionem esses donos do Vasco que vão votar, os conselheiros do clube. Pressão de fora para dentro. Porque a pressão agora precisa ser igual foi com a torcida do Botafogo, que no momento da assinatura da SAF lotou lá, General Severiano, estava lotado de torcedor lá. Então a torcida do Vasco é a verdadeira dona do clube. E se a torcida do Vasco entende que esse é um ótimo negócio pro Vasco, porque eu tenho 33 anos, eu tenho dificuldade de explicar o quão grande o Vasco é pro meu filho de 10. O meu filho de 10 anos, ele não sabe que o Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, pô. Mas a gente